Passando primeiro pelo Rui de Noronha, muito ligeiro, que foi a aula de ontem. Esse rapaz, gente, ele desenvolveu uma literatura na fronteira entre romantismo e realismo. Por isso se diz que a literatura dele é tributária da terceira fase do romantismo, aquela que já incorpora elementos de denúncia social, essa coisa toda, né? Mas ainda uma denúncia ingênua. Então esse rapaz era um mestiço, filho de um pai indiano e de uma negra africana. O fato dele ser mestiço, né, trouxe a ele um grande sabor. Ele se apaixonou por uma jovem e essa jovem, né, o desdenhou por questão de cor. E aí, gente, ele que já tinha um temperamento dado para o ensimesmamento, né? Quer dizer, voltar-se para dentro de si, ou depressiva, ou melancólica, como queira, ele acabou se deixando contaminar por esse dissabor e amofinou e morreu, né? Então ele é o típico herói romântico, se a gente quisesse. Não deixou o livro publicado, só depois que ele morreu, um professor dele de francês reuniu os poemas dele que ele foi publicando em jornais e publicou esse livro chamado Sonetos, de 1946. Em 2006, esse livro ganhou, né, a adição de novos poemas dele. Então toda a poesia dele encontrada está num livro de 2006 chamado Os Meus Versos. E em 2007 saiu um livro reunindo as crônicas que ele escrevia para o jornal, porque ele também era jornalista, né? Ok? Então, pessoal, como eu falei, a literatura dele fica no meio termo, como a gente vê nessa poesia surge et ambula, né? Surge ou surge, dependendo da linha prosódica do latim que você queira. Então, surge et ambula, aparece e anda. É uma alusão à passagem da Bíblia em que depois de 3 dias sepultados, o Jesus sepultado, o amigo de Jesus, né, Lázaro, Jesus chega, manda tirar a pedra do túmulo e manda, né, levanta-te e vem, não é? Pede que ele desperte entre os mortos, né? Então ele vai usar essa passagem da Bíblia como uma metáfora para falar sobre a África. A África é tal como Lázaro. Jesus é tal como o progresso. Para que a África saia do seu sono eterno, né? Ele tem que o progresso soerguê-lo. Então o progresso é esse novo Nazareno que vai arrancar da morte, né? Ou da inércia, essa África. Então observem, gente, que é uma visão totalmente ingênua, né? Ele nem em nenhum momento questiona se a potência, no caso Portugal, né? Se Portugal permitiria, na verdade ele fala da África, né? Então não é apenas Portugal. As potências europeias permitiriam que o progresso chegasse à África. Ora, interesse das potências era exatamente manter a África naquele estado, né? Aquele estágio civilizatório, aliás, tecnológico, né? Atrasado mesmo, para poder explorá-la ao máximo. Esse questionamento ele não traz. Parece que a África está mergulhada no seu marasmo por mera vontade própria, né? Se ela romper essa vontade, ela abraça o progresso e assim ela se moderniza. Mas vamos ao poema. Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Então, ao contrário do Campos de Oliveira, que foi o poema que a gente viu antes, né, do pescador, aqui você já vê um salto imenso em relação à qualidade, né, do trabalho. Lá era um sete-sílabo, um ritmo muito próximo da fala, e aqui nós temos versos alexandrinos,
com 12 sílabas poéticas, né? E aí o latim também já anuncia que nós estamos diante de um poeta culto, né? Mesmo o Campos de Oliveira sendo advogado, né? O Rui de Noronha está a passos à frente dele. Então a poesia dele vai estar impregnada de citações mitológicas, bíblicas, né? De outras línguas. Dormes e o mundo marcha, ó pátria do mistério. Dormes e o mundo rola, o mundo vai seguindo. O progresso caminha ao lado de um hemisfério e tu dormes no outro, o sono teu infindo. Então, como a gente sabe, a linha do Equador divide o mundo em duas metades, né? Metade de uma esfera, em grego hemisfera, não é? Então você tem um hemisfério sul, onde estão os países ainda lutando por se desenvolver, a América Central e do Sul, a África e por aí vai, e do lado de cima as potências da Europa e os Estados Unidos. Então, lá em cima o progresso e aqui embaixo um sono, deitado eternamente em berço esplêndido. A selva faz de ti sinistro ermitério, onde sozinha à noite a fera anda rugindo. Lança-te o tempo ao rosto, estranho vitupério, e tu, ao tempo alheio ao África, dormindo. Observem que, ao contrário de Campos de Oliveira, eu preciso de um dicionário para entender o que ele está falando, né? Ermitério, vitupério, né? Então, ermitério, gente, é o local onde os eremitas se reúnem, né? Como se fosse um mosteiro para onde vão os monges, as pessoas que se apartaram do mundo, né? Então, ele compara a África com ermitério, um local de pessoas solitárias, longe da civilização. Vitupério, pessoal, insulto, injúria. Então, as pessoas como cospem no rosto dele, né? Apontam o dedo, né? Rebaixando a África, né? Olhando de cima para baixo. Desperta, já no alto adejam negros corvos, ansiosos de cair, de beber aos ovos, teu sangue ainda quente, em carne de sonâmbula. Desperta, o teu dormir já foi mais do que terreno. A voz do progresso, este outro nazareno, que a mão te estende e diz: África, surge et ambula. Então notem que ele rima aí, sonâmbula com âmbula, uma palavra portuguesa com uma palavra em latim. É verdade que sonâmbula vem de âmbula, não é? Sonâmbula é sono mais âmbula, âmbula é andar, né? Daí ambulante, cidadão que vai vendendo as coisas andando de casa em casa, né? Aqui no Ceará, o galego, né? Então, de toda forma, ele rima aí uma palavra, né, portuguesa com a palavra em latim. Olhem essa rima dificílima, pessoal. Corvos e sorvos, né? Eu não conheço uma outra palavra aqui, não, pelo menos não vem aqui uma palavra que rime com essas duas aí, né? Então tudo isso mostra a grandeza dele. Então nós estamos ainda diante de uma poesia, gente, colonial. Notem que ele está usando um soneto, né? Um padrão vindo da Europa. A partir da segunda metade do século XX, quando os escritores, não apenas de Moçambique, como dos outros países da África, buscarem um distanciamento em relação à metrópole, eles rejeitarão esses padrões, né? Esses gêneros que vêm da Europa. Então o soneto vai ser abandonado em prol de modelos próprios. Então, além do fato dele estar usando uma estrutura europeia, notem também que a linguagem dele é uma linguagem erudita, não é uma linguagem também que aí não aparecem aí as palavras africanas, né? Ele usa o latim, ok? E casado a isso tudo, uma visão ingênua, né? Uma crítica social que se esgota na mera imagem, né? Da necessidade do progresso, né?
Então não há o questionamento daqueles que barram o progresso da África. Ok? Só mais um poema dele, gente. Carregadores, né? Então é um poema que ele vai falar das pessoas, dos negros que trabalham a vida inteira. E no final da vida, quando já não tem mais força, eles vivem de esmolas. Nota que ele está falando de uma época em que não havia 13º, férias, né? Mais ou menos o que estão querendo fazer com os trabalhadores no Brasil, né? Então você já não tinha nenhum direito à aposentadoria, nada disso, né? A pena que me dá ver essa gente com o saco sobre os ombros carregadíssima. Às vezes é meio-dia, o sol tão quente e os fardos a pesar. Virgem Santíssima. A porta dos Monhés, humildemente, mal amanhã desponta a vir suavíssima, vestindo rotas sacas, tristemente, lá vão espreitando a carga pesadíssima. Quantos velhinhos, velhinhos já, avós talvez, 10 vezes, 20 vezes, les a les, num dia só percorrem a cidade. Ó negros, que penoso é viver a vida inteira aos fardos de quem quer e na velhice ao pão da caridade. Uma nota aí, pessoal, a palavra monhés, né? Que significa os comerciantes indianos, né? As pessoas que vinham lá da Índia eram os donos dos depósitos, né? Os empregadores dos negros, né? Então mais uma afirmação do que eu disse, né? A presença da cultura indiana muito forte na África, tá? A segunda autora que nós vimos ontem, pessoal, para mim uma pessoa, assim, um poeta de mão cheia, mas já quero antecipar que há muitos detratores, né, da poesia dela, muitos criticam, diz que é uma poesia de baixa qualidade, é uma poesia espontaneísta. O que é isso? É a poesia que ela, quase como mediunicamente, ela deixa a mão correr e depois não faz um trabalho de carpintaria, né? É uma poesia só na inspiração, sem o trabalho de transpiração. Eu não concordo com nada disso. Essa senhora, pessoal, enfrentou o governo do Salazar, por isso foi obrigada a deixar Portugal. Sim, ela é moçambicana, mas foi para Lisboa, né? Era uma pessoa inteligentíssima, falava várias línguas, tanto é que trabalhou como tradutora. Então ela sai de lá, não é? E vai morar em Paris. Usava um pseudônimo para fugir da perseguição. E aí, pessoal, até o ano que antecedeu a morte dela, né? Até 2001 ela não tinha publicado livro nenhum. Tinha publicado somente em jornais e em revistas. Então em 2001 uma iniciativa para reunir a poesia dela, uma parte da poesia dela, e dar origem a um livro chamado Sangue Negro, né? Então esse livro é publicado em 2001, esse livro aí, né? A Associação dos Escritores Moçambicanos publicou o livro Sangue Negro, né? Essa expressão já está muito clara da centralidade que a negritude, o negritudismo ocupa na poesia dela. Falo já já sobre isso. Então, depois sai uma participação dela num livro de poetas moçambicanos chamado Nunca Mais é Sábado, né? Então a poesia dela certamente já deve ter saído num novo livro, porque o livro Sangue Negro reúne apenas textos que ela escreveu entre 49 e 51. Então, gente, falando rapidamente aí, a poesia dela, gente, há vários temas. No texto que eu mandei para vocês, tá lá no Siga, né? Desde o início do semestre, chamado Voz, Origem, Corpo e Narração, da Ana Mafalda Leite. Ela traz alguns temas que são centrais na poesia da Ana Mafalda Leite. Não apenas traz os temas, como traz os poemas em que se vislumbra e que se observam esses temas. Então, gostaria de pedir antes, pessoal, que algum dos colegas aí gerasse um novo link, porque precisaremos dele. Daqui a pouco vai se esgotar o tempo desse primeiro link.
Então precisaremos de mais um link aí, por favor. Professor, Oi, eu tô na minha conta institucional, não tem problema não, tá bom? maravilha, graças a Deus. Muito bom. Eu tenho que recuperar o meu. Bom, a prostituição, pessoal, tá, aparece em poemas como A Moças das Docas. Então, a pobreza era tão grande que muitas negras entravam na prostituição para poder conseguir sobreviver. A questão do neorrealismo, gente, que é aquela poesia voltada para o drama dos trabalhadores, né, a opressão deles. Então, ele fala muitas vezes do poeta, do trabalhador que é obrigado a deixar Moçambique para ir trabalhar, por exemplo, nas minas de diamantes lá da África do Sul. Muitos não voltam, sejam porque são esmagados pelo desabamento das minas, seja por contrair uma doença terrível chamada silicose, em que os pulmões já não mais se flexionam. Então você não consegue mais puxar ar. Os nossos pulmões são como uma sanfona, né? Então ele tem esse movimento de abre e fecha, e é nesse movimento que você suga o ar. Então os pulmões vão se tornando rígidos e você não consegue mais puxar ar. Então você tem que viver os que podem, né, viver os últimos anos numa máquina de respiração artificial. A questão ainda do drama do colonizador, né? Então ela escreve ali na época ainda das lutas pela independência. Poemas que ele tem metalinguísticos, pessoal, em que são poesias falando da poesia, da literatura. E ele dedica poemas para autores, Jorge Amado, o Rui de Noronha, que nós já vimos, né? Os poemas negritudistas dela, gente, muitas vezes ela utiliza como ponte para esse diálogo entre culturas negras distintas a música. Vou falar daqui a pouco desse poema dela, a Billie Holiday, cantora. Então, gente, aqui os poemas dela, só voltando um pouco, um dos traços da poesia dela é o negritudismo. Mas é um negritudismo totalmente diferente, pessoal, do negritudismo que nós vimos lá em Agostinho Neto. Não é aquele negritudismo raivoso que não reconhece entre os brancos pessoas simpáticas à sua causa. No caso de Noêmia de Souza, é um negritudismo ecumênico, em que ela vê a luta contra a opressão do negro como uma luta da humanidade, não somente da raça negra. Por isso ela constrói essa ponte com os brancos, ela chama de meu irmão branco, né? Quer dizer, atraindo as pessoas para a causa do negro. Além disso, pessoal, é um negritudismo que antecede Agostinho Neto. Ela produz o negritudismo antes do negritudismo chegar na África. Só lembrando o percurso, começa nas Américas, né? Cuba, Haiti e Nova Orleans, né? Atravessa o Atlântico, chega na França e de lá se espalha pelo mundo, inclusive na África. Então, chega ali na década de 50 e antes disso ela já produzia poesia negritudista, querendo ser chique, um negritudismo avant la lettre, né? Antes da palavra existia ali. E por que ela fazia isso? Porque ela lia em várias línguas, então ela lia poemas em espanhol, em francês, em inglês, onde já havia o negritudismo. Por isso ela produz um negritudismo antes do negritudismo chegar na África. O Pires Laranjeira vai chamar de um negritudismo intuitivo, né? Ainda não havia um estudo sobre o negritudismo, a utilização dele como um operador literário, né, como um instrumento de construção de literatura. Então é muito no sentimento dela. A gente vai ver já já. Só quero ler para vocês 2 poemas dela. Uma delas é esse, Teias da Memória. É um poema formado por 5 versos, ou 5 versos, e vamos ver se realmente é uma poesia sem qualidade estética. Na baça melancolia do teto, bilros de teia bordam solidão, enquanto meigos sussurros de sombra, no brilhantismo do espelho,
recitam estrofes de poeira. Eu li, claro, assim, né, sem fazer os acentos, para a gente voltar a ele devagarinho. Teias da memória, pessoal, já fica claro pelo título a metáfora que ela vai usar, né? Nossa memória é como uma aranha que tece teia. De fato, a nossa memória lança teias ao passado, né? Lança teias ao passado, construindo essas pontes, semelhante à teia de uma aranha. Só que observem a teia de aranha, pessoal. Ela é formada basicamente por vazios. A teia de aranha tem mais buracos do que fios, né? Assim também, pessoal, esse movimento de recuperação do já vivido. Nós não trazemos o passado, trazemos filamentos, né? Muito poucos. E em torno desses vazios, dessas lacunas, nós não conseguimos lembrar do passado, nós preenchemos, pessoal, com as teias do nosso afeto, dos nossos traumas. Bom, o passado é uma reconstrução. Então ela diz, na baixa melancolia do teto. Baixa, pessoal, aquilo que você não consegue ver, né? Tá ligado ao opaco. Você só vê um vulto, um vidro que é opaco, não te permite ver, né? Quem está por trás dele, a não ser uma vaga sombra. Então observe, na vaga melancolia do teto, provavelmente ela está deitada olhando para o telhado. O telhado, pessoal, funciona como uma tela de cinema, né? Que filme ela vai ver ali? Ela não vê cores nítidas, porque é baça. Bilros de teia bordam solidão. Bilro nós já conhecemos da mulher rendeira, né? São aqueles instrumentos de madeira em que ela passa um pelo outro e vai construindo os labirintos, né? Naquela almofada lá, né? Então, os birros de teia bordam solidão. Solidão por quê? Porque entre cada teia dessa aí você tem quadrados aí, retângulos de vazio. Birros de teia bordam solidão. Esse filme que ela vê, gente, é uma tentativa de trazer o distante, o ausente de volta. Enquanto meigos sussurros de sombra. Notem, esse adjetivo não está de graça, pessoal. A palavra sussurro tende a ter um traço negativo. Primeiro, você não consegue escutar direito. Sussurro está muito ligado também àqueles sons, né? Misteriosos e tal, né? Os sussurros, o mistério. Só que ela agrega a isso um adjetivo meigos. Meigos sussurros de sombra. Sombra é o que não tem forma, né? É o vago. Está muito ligado à palavra lá, baça. Está muito ligado à palavra sussurro, né? É o inaudível, é o semivisível, né? É o que você vê apenas traços vagos. Fantasmas, pessoal. Só que fantasmas meigos. Ela tenta, gente, ali deitada, olhando para o teto, recuperar as lembranças das pessoas que passaram. Muitos certamente mortos já, não é? Outros tantos presos, os seus irmãos de cor, no brilhante mutismo do espelho. Então a tela lá, pessoal, ganha agora uma nova imagem, uma nova metáfora. Ela é um espelho, porque o que ela vislumbra ver ali fala mais dela do que propriamente do filmezinho lá. Porque são pessoas que guardam com ela laços, né? Então, no brilhante mutismo do espelho, ela olha, mas o espelho não devolve o reflexo. Então, aqui nós temos diante, pessoal, eu tenho alergia e começou aqui a neblinar, gente, é caixão. Eu vou vender esse meu nariz para meteorologia. Sei que vai chover muito antes. Então, no brilhante mutismo do espelho, o espelho não devolve o reflexo. Nós estamos diante de uma cena, pessoal, de uma cena de uma identidade problemática. Recitam estrofes de poeira, pessoal. Então,
De novo, poeira tem a ver com aquilo que não é sólido, não é? É poeira, suspenso no ar, é o vago. Mas ao mesmo tempo, poeira está ligada à terra. Então não é apenas, gente, um filme individual que ela busca ali. É a própria África se olhando, né? Então o poema te permite viajar, viajar, viajar em 5 linhas. E vão me dizer que essa poeta não é grande, não é gigante. Me desculpem. Só um poema mais. Ah, esse poema é lindo, gente. Infelizmente eu não vou poder ler. Fala daquele cidadão que é contratado. Os agentes, os agenciadores vêm lá da África do Sul, começam a fazer lá na estação ferroviária propaganda, né, prometendo mundos e fundos. As pessoas desesperadas recebem aqueles panfletos, viajam, vendem tudo que tem, vão atrás de um sonho. Quando chegam lá, gente, vivem desgraçadamente. E alguns deles conseguem voltar doentes, mais pobres do que foram, não é? Totalmente deslocados, totalmente desiludidos. O poema tem muito, dialoga estreitamente, pessoal, para quem gosta de literatura comparada, com o nosso A Triste Partida do Patativa, celebrizado na voz do Luiz Gonzaga. Esse poema, pessoal, Billie Holiday, cantora. Billie Holiday, gente, nasceu pobre, mas muito pobre mesmo. Segundo alguns relatos, ela foi estuprada pelo próprio pai, que foge, e ela vive com a mãe na pobreza.